Olá pessoal do meu canal Marceneiro Criativo. Hoje nós vamos dar uma instrução de como utilizarmos o pistão, ok? Quais são os pistões que vamos utilizar e para que serve. Bom pessoal, o que é o pistão a gás? O pistão a gás é essa pecinha, né? A gente chama de ferragem na marcenaria. E ela é utilizada para quê? Tem ela em duas funções, né? Que é essa aqui de função normal. A gente pressiona aqui, ela dá uma empurrada. Okay? Essa aqui é a força normal dela. Tem a outra que você, ao puxá-la, que você vai precisar de ter mais força. Entendeu? Que é chamada de força inversa. Que são aqui dentro. Esse corpo aqui tem um gásinho, né? E aí ele dá essa força aqui, ok? Então o pistão é isso aqui. Essa peça, geralmente ela vem nessa embalagem, né? Algumas fabricantes colocam nessa embalagem. E cuidado, viu pessoal? O que eu gosto de sempre recomendar para os demais aqui é o cuidado com a embalagem. A própria embalagem dá um indicativo de como utilizar o pistão. O pistão ele serve para quando a gente for utilizar portas basculantes, tá? E aí minha editora vai mostrar para vocês aí no vídeo qual é essas portas. Nós temos ela que movimenta para cima e temos ela a movimentar para baixo, né? Ao descer. A função do pistão é a seguinte: não permitir que estrague a dobradiça. Então o pistão ele vai sustentar a porta aberta ou a porta, né, aberta para cima ou para baixo, na intenção de não prejudicar a corrediça. Porque só a corrediça, a dobradiça, desculpa pessoal, a dobradiça não dá sustentação dessa porta ficar todo o tempo aberta. Então, o ideal é que você utilize o pistão para a porta basculante para sustentar essa porta. Além de dar a segurança de não estragar a dobradiça, também dá essa firmeza, ou seja, você ao abrir a porta, a báscula, você pode soltá-la, porque o pistão ele vai sustentar ele naquela posição de abertura. Quais são os pistões que nós vamos utilizar nesse formato, ou nessas portas basculantes? Nós temos ela, aqui por exemplo, em cada pistão tem a marcação deles, tá? 100 newtons, essa por exemplo que é de 100 newtons, tem de 80 newtons, tem de 60 newtons. Os newtons nada mais é, pessoal, do que a sustentação, a força que o pistão tem, ok? De sustentação de porta. Ou seja, se você tiver uma porta muito pesada, então às vezes você precisa utilizar 2 pistões desses, ok? Então, se você utilizar uma porta mais leve, você pode utilizar um pistão de menos, né? Menos newtons, de 100 newtons, de 80 newtons. Então, todas essas vantagens aí, ou essas situações, vai ocorrer quando você estiver fazendo os seus móveis. E aí, a utilização desse pistão seria para isso aqui. Qual o pistão que você vai utilizar no seu móvel? Tá? Você está começando aí, os seus primeiros móveis, né? Qual pistão usar? Você vai usar, a dica que eu dou para vocês é usar geralmente 60 newtons, que são móveis menores, móveis pequenos. Vocês vão começar a utilizar e ver qual é a força que ele vai ter. Se ele sustentar o móvel, se ele sustentar a porta, automaticamente já é a força que ele precisa. Entendido? A porta, né? A basculante. Se ele não sustentar, você utiliza ou 2 do mesmo de 60, né? Ou aumenta para 80 newtons. Ok? E assim você vai seguindo gradativamente conforme o peso da porta. Ok? Exemplo. Eu tenho aqui o móvel, por exemplo, que eu utilizo, que é o baú. O nosso baú. Minha editora também vai colocar no vídeo para vocês. E eu utilizo geralmente somente um pistão desses de 100 newtons. Em que situação que eu utilizo? Ele só utiliza para cima, para poder sustentar a porta para cima. E ele sustenta muito bem. E o móvel ele tem, né? Eu uso o MDF de 15 mm, tá pessoal? Também considerando isso aí. Eu uso o MDF de 15 mm, tá? E ele tem 70 por 40 de profundidade, né? A minha peça. E só um de 100 já sustenta muito bem, ok? Mas, né, vai da utilização, vai do tamanho do seu móvel, se você utilizar um móvel menor, e aí se segue isso aí. Cuidado
cuidado ao utilizar esses pistões. Ao você comprar, muito cuidado com a força inversa, tá? Geralmente, o pistão que você vai precisar para sustentar portas para cima são esses pistões que já vêm com abertura. Olha só, ele já vem assim aberto, ok? O pistão que você for comprar de força inversa, ele não vai ter essa abertura. Ele não vai estar aberto dessa maneira. Ele vai estar fechado. Então, que ele vai servir para a força inversa. O que seria isso aqui? Para a força normal, é as portas que eu abro para cima. A força inversa são as portas que eu abro para baixo. Ou as basculhantes, né, que a gente fala, né, gente? As basculhantes que a gente abre para baixo. Ok? Que ela vai sustentar isso aqui. Ela vai, né, permitir que a porta não abra de vez. E quando abrir, ela automaticamente ela sustenta naquela distância. E na abertura de cima também, do mesmo jeito. Então, em cima, e força normal. Ao abrir para baixo, a basculhante, você vai utilizar a força inversa do pistão. O pistão de força inversa. Ok? Como instalar, pessoal, agora cada pistão desse? Bom, é muito simples. É muito simples. Cada pistão tem na própria embalagem as suas indicativos de como você quer instalar a sua porta. E aí vai ter, nossa editora vai colocar aí no vídeo para vocês. Então, pessoal, como é que nós vamos instalar aqui o pistão? Né? Nós temos essa primeira versão, nós temos essa segunda versão e essa terceira versão. Se o móvel for muito alto, é importante que você coloque na altura do cliente ou que aproxime do cliente, para não abrir tanto a porta para cima. Porque às vezes o cliente é muito baixinho e não consegue fazer essa abertura demais. Então você precisa, dando foco aqui, pessoal, então você precisa aqui ter essa noção aqui, ok? Então, se você for instalar sua porta basculhante, né, com 75 graus de porta, de abertura, então essa é a medida. Então, o que nós temos aqui? Embaixo, nós temos 10 milímetros. Embaixo aqui nós temos 10 milímetros, que é a distância da frente do móvel até a primeira peça onde você vai instalar a sua pecinha de baixo, ok? A distância do móvel, da parte de cima até essa peça de baixo, você vai colocar em 27 milímetros, tá? Essa é a indicativa desse modelo, viu, pessoal? Lembrando que cada modelo tem a sua especificação, tá? E na própria porta, ao você instalar, olha só, você vai utilizar de 10 milímetros, ou 100 milímetros, desculpa, pessoal, 100 milímetros. E aqui 270 milímetros. Então, essa é a indicação para você deixar a porta a 65 graus de abertura. Se você quiser deixar ela de 90 graus, segue essas especificações, ok? Dependendo do fabricante. E seguindo a de 110 de abertura, ok? Segue esse critério aqui de medida. Tem que seguir, pessoal, na medida certinha, porque senão vai dar errado, ok? Então tem que seguir dessa maneira. E observe aí, olha, que temos aí, ó, 290 graus, 290 milímetros e 260 milímetros. Então, cuidado com isso aí. Geralmente a maioria deles já seguem já esse critério. E aí, pessoal, essa é a diferença aí, ok? Então, ou seja, quando você, já serve de indicativo para vocês. Ao vocês usarem um pistão de força inversa, vocês precisam, né, de tamanho normal, vocês precisam, no mínimo, deixar o seu móvel com 30 centímetros de abertura. Então, tem mais ou menos, ó, 30 centímetros. Então, o pistão aberto tem mais ou menos 30 centímetros. Então, serve a dica para vocês aí. Ao vocês fazerem o móvel para usar com porta basculhante, não faça ele menor do que 20 centímetros. Se você for utilizar o pistão normal. Agora, temos também, pessoal, o pistão menor. Aí, quando isso acontecer, sim, aí você pode comprar também um pistão menor. Beleza? Se isso na sua região tiver somente o pistão maior, fechou. Entendeu? 30 centímetros no mínimo. Aí de dentro a dentro tem que ter no seu móvel 30 centímetros.
Se for usar uma especificação menor de porta basculhante, tente comprar um pistão menor. Vou demonstrar aqui para vocês, pessoal, como é que a gente faz essa instalação. Eu tenho um móvel aqui, tá? Ele era um móvel de porta comum, ok? Mas eu posso também utilizar ele como basculante, né? Aqui nós vamos fazer a demonstração para cima, tá? Então nós vamos fazer essa instalação aqui desse pistão, para vocês terem noção de como fazer aqui tudo direitinho. Pronto, pessoal, a embalagem vem assim, ó. Essa peça vem dentro, né? Aqui eu já fiz o furo e ela vem completinha. Algumas vêm com os parafusos, tudo certinho. Então, quais peças que vem aqui dentro? Vem o pistão e vem as ferragens que eu preciso usar no pistão, tá? Então aqui, vem todas as pecinhas que eu preciso. Essa aqui vai ser usada em cima e essa aqui vai ser usada embaixo. E vem os parafusos para mim utilizar, ok? Então essa peça aqui eu utilizo na porta, ok? Na porta. Aí eu tenho que olhar a especificação do que tem lá para a gente ver quantos centímetros a gente vai deixar aqui a parte de cima. Eu quero deixar essa porta, ela com abertura de 90 centímetros. Eu quero deixar ela com abertura de 90 centímetros aqui. Ok? Então, o que vamos fazer aqui? Seguindo a orientação do fabricante, eu tenho que deixar essa pecinha aqui na distância daqui para cá de 100 milímetros, ou seja, 10 centímetros. Vou pegar o metro aqui rapidão e eu vou fazer essa... Então aqui, pessoal, eu deixei aqui 10 centímetros de distância da porta até, né, do finalzinho da porta até essa ponta aqui, essa parte aqui. E aqui eu deixei 1 centímetro. Geralmente eu gosto de deixar 2 centímetros, tá, pessoal? Aqui, sabe por quê? Para evitar de estar agarrando, de estar, né, ficando próximo daqui dessa peça. Aqui então, a gente marca, né, no meio certinho e já faz a perfuração dessa peça. Esse parafuso, pessoal, deles é difícil de parafusar, viu? Eu gosto mais de usar o que a gente tem prática aqui já, que é o nosso da Cisa, por exemplo, de 1,5. A gente já coloca, utiliza ele. Ele tem uma pontinha melhor. Vou trocar o bico aqui, que esse bico aqui é o PZ. Preciso usar o PH. Então, aqui utilizamos a primeira parte, ok? E tem outra dica que tem, pessoal. Olha só, tá vendo aqui, ó? Esse aqui é a maneira prática de abrir o pistão, ok? Se você colocar ele aqui e forçar, você vai quebrar ele. Então, você precisa retirar essa tampinha, tá? Nessa peça aqui tem uma tampinha. Você vai utilizar de uma pecinha mais. E assim você tira essa pecinha aqui, ó. Esse aqui é uma das maneiras mais fáceis. Esse é o modelo mais fácil de fazer, de tirar essa parte do pistão. Você só pode colocar aqui após tirar essa tampinha. Aí é colocado, força, ok? E aí depois que você tiver todo instalado direitinho, você vem, ó, e coloca essa peça de cima que ela vai travar o pistão. Aí trava, você não consegue tirar. Mas para você retirar, você precisa tirar essa travinha de cima. E aí você consegue tirar. Com uma dificuldadezinha, mas consegue, ok? Se você colocar essa peça aqui antes, você estraga. Tem outras que tem outro sistema diferente. Mas esse daqui é um dos mais práticos que nós temos aqui no mercado. Ok? Pronto. Então vamos lá. Segundo o fabricante, ele exige da gente colocar essa parte para cima, a parte do gás para cima e essa parte aqui para baixo. E aqui agora eu vou calcular. Segundo o meu fabricante, para eu deixar essa curvinha aqui, ó, de 90 graus, essa abertura de 90 graus,
Eu preciso deixar aqui agora essa distância dentre a parte de cima do móvel até onde eu vou colocar essa outra pecinha que veio junto. Eu vou ter que deixar aqui 27 centímetros ou 270 milímetros, tá? Agora eu vou medir pra gente conferir. Então tá aqui. Lembrando, pessoal, aqui, ó, se consigo demonstrar para vocês, ó, é após 1 centímetro, tá? Ou 10 milímetros dele que você coloca a peça. Centralizou, marcou, parafuso neles. Cuidado aqui. Bico não aimentado, pessoal, e o parafuso deles é mais complicadinho, viu? Eu gosto de substituir todos os parafusos deles porque os parafusos deles são mais complicados para a gente trabalhar, porque não é um bico, não é um parafuso imantado, ou que a gente possa utilizar o bico imantado. Então tá feito aqui nosso móvel, tá colocado 1 centímetro para lá, 27 centímetros aqui. Uns 2 centímetros aqui agora eu coloquei um pouquinho mais, para dar uma sustentaçãozinha melhor. Colocando o pistão para cima, da parte do gás para cima. E aí a gente consegue ter o resultado de 90 graus. Instalado o móvel. Ok? Só para poder vocês conferirem. A gente vai fechar ele. Ó. Já fechou. E agora vamos abrir. Espera, pessoal, que o meu botão aqui tá ruimzinho. E aí abriu. Observe que, não sei se vocês conseguem observar, eu tenho um fundo musical aqui, viu, pessoal? Mas ao você abrir, o próprio pistão dá um barulhinho, ó. Então, essa aí é a força que nós estamos aqui. Eu estou usando aqui agora de 80 N. Mas para essa portinha pequena, eu posso utilizar um de 60 N. Tá? Aqui, estou usando muito. É muita força para ele. Ok? Então, temos essa orientação para vocês. E aí, depois de finalizado o móvel, você vem e coloca as capinhas. Coloca as capinhas. Colocou a capinha, você não consegue sair, se tirar mais tão fácil. Ó, aqui tá bem resistente, viu? Pode ser menor. Eu tô aqui usando de 80 N. Os outros já tinha. E sempre lembrando também, pessoal, o seguinte. Toda vez que for instalar, ele vai dar uma diferença aqui, ó. Então, porque ele está empurrando para cima a porta, tá? Então, você sempre depois reconfere a medida do móvel, para você descer essa parte, para não ficar fora do alinhamento, tá bom? Sempre tem essa forcinha que ele joga para um lado. Então, por isso que é bom e recomendado, para alguns, por exemplo, gostam de trabalhar com 2, porque aí ela força as duas pontas e não tem problema de deixar um lado, ou um lado mais ou um lado menor, né? No caso da regulagem da porta. Ok? Aqui, pessoal, o resultado, ó. Então, aqui, ó. Eu tô colocando força aqui para poder fechar ele. Tem os pistões desses, que tem um freiozinho aqui, tá? Que ela vai puxar para dentro, para fechar. Então, vai dar essa batidinha aqui, ó. Ok? Então, tem alguns pistões que tem esse freio que não permite essa batida aqui, de vez, a seco. Então, ela tem um freiozinho aqui na ponta, aqui, ó, e ela vai facilitar isso para vocês. E observe como é que é a abertura, ó. A gente abre até um certo período e ela abre tudo de vez. Então, essa é a função do pistão. Ele tem a intenção de permanecer ou deixar essa porta aberta. Ok? Então, essa aí é a utilização do nosso pistão e nossa aula de pistão aqui. Qualquer dúvida, lança pra gente aí e se inscreva no nosso canal, dá o seu, né, legal lá, likezinho lá pra gente, dá uma moralzinha pra gente e compartilhe o nosso vídeo.